Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos a honra de receber o teólogo, jornalista, nossa, ele é muita coisa, escritor Frei Beto. Frei Beto quase também do teatro, e teve uma incursão pelo teatro com Zé Celso Martinez, né? Mas antes da gente começar esse assunto com essa pessoa tão interessante, eu gostaria de pedir a vocês que nos seguem, que curtam, compartilhem, que se inscrevam no nosso canal, caso não sejam, e que ajude a gente da Resistência a continuar divulgando conteúdos dessa magnitude, dessa importância. Sejam bem-vindos novamente ao Enfoque. Frei Beto, uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. A honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Frei Beto, o convite da Rádio Transforma, uma rádio da lusofonia que queremos transformar, não queremos transformar nada, queremos contribuir na nossa modestíssima capacidade, queremos contribuir para transformar este mundo em tantos lugares indecentes para um mundo, pelo menos, onde haja alguma dignidade para todos os homens. Muito bem. Somos aliados. Sim, bom, por isso aqui estamos. Frei Beto, é do senhor a frase, guardemos o pessimismo para dias melhores, não é? Isso continua valendo. Continua valendo. Na verdade, essa frase não é minha. Essa frase eu li no muro de La Paz, Opa. Quando fui lá dar um apoio ao governo Evo Morales, e ao sair para o aeroporto, né, que é o mais alto do mundo, fica a 4.000 metros de altura, o aeroporto de La Paz, eu li no muro de um bairro da periferia e adotei essa frase, porque é uma frase muito importante para a gente não se deixar abater diante das adversidades políticas, porque é tudo que os nossos inimigos querem, que a gente se deixe abater, que a gente desanime e não continue lutando. Portanto, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. E então eu introduziria aqui também uma frase do Maio de 68 francês. Sejamos realistas e exijamos o impossível. Exatamente, porque nós somos movidos à utopia. Devemos ser movidos à utopia. A humanidade ela só progride, ela só se transforma quando a gente é capaz de imaginar um pós-atual conjuntura que nós estamos vivendo. No caso, hoje, é aquilo que o Papa Francisco tanto enfatiza, o pós-capitalismo. O Papa Francisco jamais emprega a palavra capitalismo, mas ele fala de uma outra economia possível. É isso que temos que buscar. Vindo do senhor, que foi preso político, passou o que passou na ditadura de 64, me dá até, e espero que contamine as pessoas que nos seguem, também com otimismo. O momento é de luta, não é de se entregar, não é? Agora, falando do Papa, o senhor acha possível a proposta do Papa Francisco, esse Papa que a direita chama de comunista, de antipapa e tudo mais, a gente já ouviu absurdos, mas ele propõe uma economia mais solidária, uma economia mais humanista, mais voltada para as necessidades humanas dos mais pobres, dos desvalidos, por um mundo mais sustentável. O senhor acha viável isso diante do quadro de crescimento da extrema-direita, como a gente tem visto no mundo? Ou há alguma Claro que eu acho possibilidade? viável. Veja bem, na ascensão do nazifascismo, muitas pessoas perderam as esperanças e acreditavam que Hitler, Mussolini iam tomar conta do mundo, e não aconteceu, e, portanto, a gente não pode desanimar. Aliás, em relação ao meu período de prisão, eu escrevi várias obras e queria deixar para aqueles que nos acompanham como eles podem ter acesso aos meus livros, inclusive recebê-los pelo correio.
é através da minha livraria virtual, que é Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's.org, freibeto.org. Nós vamos colocar aqui embaixo depois, para que as pessoas possam acessar. Muito obrigado. Poder fazer. Eu tenho, por acaso, alguns dos seus livros. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor participou da formação do movimento do Fome Zero, e depois a criação do Bolsa Família, e agora que está sendo destruído. Eu queria saber se o senhor poderia traçar para nós uma linha histórica da criação desde o Fome Zero, de onde veio essa inspiração e como é que chegamos ao agora, o Brasil de volta ao mapa da fome e com a destruição do Bolsa Família. O senhor pode fazer para nós, por favor? Claro. Na verdade, quando o presidente Lula foi eleito, em 2002, ele já havia constatado que o principal problema do Brasil era a fome. Milhões de pessoas sofrendo de insegurança alimentar. Então, ele lançou como proposta prioritária do seu governo o programa Fome Zero, e, com muita honra, me convidou para ser um assessor especial na mobilização social desse programa, junto com o Oded Grajew. E nós dois tivemos uma atuação aí muito assertiva para poder disseminar esse programa no Brasil inteiro. E, realmente, o Brasil saiu do mapa da fome, ela foi drasticamente reduzida. E agora, desde 2016, o Brasil voltou ao mapa da fome, desde o golpe dado à presidente Dilma Rousseff. Nós temos hoje, e são dados do governo federal, não são dados meus, dados do governo Bolsonaro, como eu costumo chamá-lo, 19 milhões de brasileiros em situação de fome crônica e 106 milhões, mais da metade da população, em insegurança alimentar. O Brasil atualmente tem uma inflação que ultrapassa 10% ao ano e uma desigualdade social que se acentua a cada dia. O preço dos alimentos sobe enormemente devido à alta dos combustíveis e nós estamos vivendo uma situação realmente crônica, muito grave, de desamparo da população brasileira. E não vemos nenhuma perspectiva neste governo. Daí que a nossa esperança é que no próximo ano, 2022, com as eleições presidenciais, haja uma mudança radical. Costumo dizer que, felizmente, temos um Luiz no fim do túnel, né? É a nossa luz, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. E espero que ele volte a assumir um 3º mandato, porque eu tenho absoluta confiança na capacidade dele de voltar a implementar políticas sociais que reduzam drasticamente essa exclusão de tantos milhões de brasileiros. Eu devo dizer também que no Brasil a fome não é aquela fome cujas fotos vemos da África, não é uma fome esquálida. Aqui a fome tem outra característica, é uma fome gorda, por incrível, paradoxal que isso possa parecer, porque são crianças que têm a barriga grande por excesso de vermes. As pessoas não ficam totalmente sem comer nada, mas, às vezes, passam o mês inteiro comendo macaxeira ou mandioca, passam o mês inteiro só comendo carboidratos, sem nenhuma vitamina, sem os nutrientes essenciais. Então, é isso que realmente afeta as pessoas. Elas não morrem necessariamente por falta de alimentos, mas morrem em decorrência das doenças advindas da falta de nutrientes essenciais. E nós não percebemos, aqui em Portugal particularmente, nós não percebemos como é que um Brasil que passou de uma situação de fome em 2003, 2004 para uma situação de país sem fome, assim qualificado pelas Nações Unidas, em 2014, que durante os governos de Lula da Silva
fez com que cerca de 30 milhões, ou há quem diga 40 milhões de pessoas, passassem das classes pobres para as classes médias. Como é que foi possível chegar ao poder um indivíduo como esse Bolsonaro? Bem, na verdade, isso vem decorrência de vários fatores. Um deles foi a Operação Lava Jato, uma operação injusta, falsa, inverídica, desonesta, mas que acusou duramente o partido do Lula e da Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores, de falcatruas não comprovadas e hoje oficialmente reconhecidas pela Justiça, de que eram acusações infundadas. Ou seja, o presidente Lula é absolutamente inocente. Houve corrupção no governo? Houve casos, sim, de corrupção. Temos a pensar em Palocci, por exemplo. Exatamente. Palocci é um exemplo dessa corrupção, porque ele, inclusive, assumiu publicamente a corrupção na qual se meteu. Houve corrupção, mas não que o presidente Lula soubesse, estivesse a par e pudesse detê-la. Então, hoje, a justiça reconhece a sua inocência. Por outro lado, esse moralismo facilitou muito a eleição de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro ele veio preencher um vazio que foi deixado pelas forças progressistas no Brasil através da falta de trabalho de base junto aos setores populares. Durante os anos 70, 80, 90, esse trabalho foi muito intenso pelas comunidades eclesiais de base, pelos sindicatos, pelos movimentos populares. Na medida em que o Partido dos Trabalhadores chegou a instâncias de governo, seja prefeituras, governos estaduais e governo federal, essas lideranças populares formadas foram alçadas a essas instâncias de governo. E nós cometemos aí um erro. Nós não reproduzimos a formação política de lideranças populares. Além do que, as comunidades eclesiais de base, elas eram a principal fonte de lideranças populares e foram reprimidas pelo Papa João Paulo II e pelo Papa Bento XVI. Houve um refluxo. E esse refluxo fez que o setor popular fosse progressivamente ocupado pelo fundamentalismo evangélico, pelo narcotráfico e depois pelas milícias. E essas são as forças que elegeram Bolsonaro. Mas como é que é possível compreender que esses evangélicos, particularmente os neopentecostais, que são verdadeiras burlas, gente que vende apartamentos no céu, gente que diz que se derem o dízimo para a igreja, ou o trízimo, até eles até pedem o trízimo frequentemente, que recebem um apartamento, recebem carros, recebem emprego, recebem tudo. E as pessoas desfazem-se do pouco que têm para entregar a esses burlões. E como é que é possível que esses burlões ainda tenham audiência e aliás, que continuem a retirar fiéis à própria Igreja Católica? Bem, aí tem dois fatores. Bem, primeiro, eu queria, por justiça, reconhecer que há setores neopentecostais que são progressistas, que são contra o governo Bolsonaro e torcem por uma mudança. Não podemos generalizar, colocando os neopentecostais todos como conservadores. Segundo, a religião é o maior sistema de sentido que o ser humano criou até hoje. Não há nenhum outro sistema de sentido comparável. A religião explica tanto a minha discordância do Henrique, ficamos inimigos, mas depois nos perdoamos, nos reconciliamos, etc. Ou seja, ela explica desde uma inimizade pessoal até a criação do universo e o que é que acontece conosco após a morte. Não há nenhum outro sistema. Num país de tanta pouca educação escolar como o Brasil,
onde as pessoas têm como substrato cultural, principalmente a religião, como explicação de todos os aspectos da vida, isso é um terreno muito fértil para os aproveitadores. Então, essas pessoas elas acabam embarcando nessa proposta de encontrar na igreja uma segurança, não só intelectual, mas também social, porque há que reconhecer que, ao contrário da Igreja Católica, essas igrejas neopentecostais dão às pessoas muito pobres uma segurança social, oferecem bolsas de estudo para os filhos, oferecem empregos, oferecem cesta básica, oferecem tratamento de saúde, enfim, realmente o crescimento das igrejas evangélicas se deve muito a essa entreajuda que não acontece na católica. A católica ainda continua sendo uma igreja elitista, uma igreja clericalista, onde você vai numa missa, é o padre que o tempo todo fala, ele não escuta, não pergunta o que os fiéis pensam. Numa igreja evangélica, é o contrário, os fiéis participam. O coro é de alta qualidade, enquanto nas católicas o coro é uma vergonha de desafinado que é. Então, são pequenos detalhes que desafiam a renovação da Igreja Católica. Nós temos que reconhecer também o outro lado, que é o neoliberalismo, que propondo a todos nós trocar a segurança, a liberdade pela segurança. Então, essas pessoas que vivem na pobreza, no desemprego, na dificuldade de vida, elas querem ter uma segurança e abrem mão da sua liberdade. E, por isso, se submetem à palavra do pastor como se fosse a palavra de Deus. Então, é todo um processo que tem que ser analisado, reconhecido e superado. Agora, a Igreja Católica ou se renova profundamente, como tem proposto o Papa Francisco, ou cada vez mais haverá de perder espaço. Nós passamos nos últimos 20 anos, no Brasil, de 90% da população católica para 70%. Estamos perdendo a cada ano e vamos continuar perdendo enquanto não houver uma renovação que supere o clericalismo, como propõe o Papa Francisco. Eu posso fazer-lhe, então, Henrique, um minutinho? Eu quero pegar daí. É o seguinte, mas há valores que sempre foram defendidos pelos cristãos. Então, como que as pessoas abandonam esses valores cristãos para apoiar uma pessoa que faz homenagem à tortura, a torturador? Como é que é possível isso? As pessoas rompem em nome de uma segurança, é isso? Não, em nome de uma ignorância. Por quê? Porque ele fez uma campanha muito bem feita, do ponto de vista, sobretudo, do uso da internet, de defesa da família. E uma das conquistas das igrejas evangélicas é justamente dar solidez às famílias. Muitas famílias em que o marido bebia, batia na mulher, etc., depois que ingressam na igreja evangélica, isso tudo termina. Então, a família se sente segura na igreja evangélica. E isso foi muito utilizado, esse moralismo, tudo isso foi muito utilizado por ele na campanha. E como essas pessoas escutam a palavra do pastor, como eu disse, como palavra de Deus, elas se submeteram. É a famosa servidão voluntária que o Laboete já denunciava lá no século XVI. Então, é realmente um fator que tem que ser analisado. Por isso que eu digo, hoje, nós, setores progressistas, temos como desafio voltar ao trabalho de base, junto aos setores populares, que abandonamos, e temos que voltar a nos capacitar no uso das redes digitais, que eu continuo me recusando a chamar de redes sociais, porque elas criam mais animosidade, hostilidade, do que sociabilidade. Então, eu prefiro utilizar o nome técnico. Mas nós, progressistas, não sabemos ainda utilizar essa trincheira de luta, de conscientização tão importante que são as redes digitais. E que começou já nos movimentos de 2013, não é? Acho que nós, os progressistas, fomos pegos meio que de surpresa. Como é que esse pessoal conseguiu arrebanhar tanta gente? E que pauta é essa dos 20 centavos? E tudo foi crescendo, foi de um jeito, e acho que, não sei, o senhor percebeu
também que a gente devia ter pego o bonde também, deveria ter embarcado nesse Exatamente. momento? A gente poderia ter revertido esse movimento de golpe? Sim, sem dúvida nenhuma. Cometemos o erro muito grave de não nos inserir nesse processo e assumir aquelas manifestações como positivas, legítimas, interpretá-las como oposição ao governo Dilma. Pelo contrário, era uma manifestação daquilo que as pessoas não queriam e não soubemos propor o que, então, nós queremos. E isso criou um fosso que permitiu a eleição de um neofascista como Bolsonaro. Mas agora que as forças progressistas já descobriram a importância da internet e dos novos meios de comunicação, apesar de tudo, e no meio desta trágica pandemia, Bolsonaro continua a ter a intenção de voto de cerca de 25%, 30% dos brasileiros. Como é que isso é explicável? Depois, como o Brasil já vai em 610 mil mortes de Covid-19 por culpa desse genocida, e ainda assim ele tem uma percentagem de apoio no eleitorado que é bastante grande. Depois de Lula da Silva, ele é, de longe, o segundo mais votado. Como é que isso é explicável? Bem, isso é explicável porque o Bolsonaro tem a seu lado o Partido Militar. E esse Partido Militar se divide em 3 segmentos. Primeiro, as Forças Armadas. Não, na sua totalidade, o apoio, mas há muito apoio porque os militares nunca tiveram tantos privilégios como no governo Bolsonaro, muito mais do que nos 21 anos de ditadura. O segundo segmento é o segmento fardado, policiais militares, bombeiros, guardas de empresas privadas de segurança, que também o apoiam. E o terceiro segmento são aqueles a favor da liberação e do comércio das armas, milicianos e os fanáticos que o apoiam. Então, a justificativa desse apoio de 25% a 30% vem desse segmento que não quer perder os seus privilégios, que foi muito favorecido, continua sendo, pelo governo Bolsonaro. Ou seja, eles querem continuar com total liberdade de utilizar as suas armas com impunidade, sem incorrerem em nenhuma acusação de que cometeram abusos ou crimes. E isso realmente se justifica também pelas vantagens que tem recebido. Nenhum segmento da República recebeu verbas tão vultosas como as Forças Armadas. O Bolsonaro, burro ele não é, né? Isso ele realmente faz um trabalho para o seu projeto de permanecer como Trump nos Estados Unidos para sempre no poder. Não é fácil, porque as contradições internas do Brasil não permitem ter, com tanta facilidade, a manobra dos 3 poderes. Mas, de qualquer forma, ele tem o apoio, e acredito que terá até o fim, dessa parcela de 25% a 30%. Mas... Perdão, Henrique. Diz. Os Estados Unidos que infiltraram esses neopentecostais, esse pessoal da igreja evangélica nos moldes que eles tinham, né, que eles têm lá nos Estados Unidos. Qual é o interesse dos Estados Unidos em desestabilizar a Igreja Católica, os movimentos de base? Por que isso representa para eles um interesse? Pelo seguinte, porque já nos anos 70, o chamado relatório Rockefeller constatava que a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de bases, eram mais ameaçadoras para os interesses dos Estados Unidos na América Latina do que o comunismo.
Isso foi dito com todas as letras. E, desde aí, começou essa exportação das igrejas eletrônicas para, cada vez mais, alienar uma parcela significativa do povo que aceitasse o sofrimento aqui na Terra com a esperança da recompensa no céu. Essa abnegação, ela interessa ao sistema. E, realmente, com o poder financeiro que eles têm, conseguiram uma disseminação muito forte, não só no Brasil, em toda a América Latina. Vídeo que acontece hoje, por exemplo, em El Salvador. Agora, a questão toda é que a Igreja Católica passou por 34 anos de pontificados conservadores. Então, nós perdemos aí o bonde da história, que foram os 26 anos de João Paulo II e os 8 anos de Bento XVI. Então, eu acredito que agora, com Francisco, nós estamos tentando recuperar o terreno. Não é fácil, porque a geração de bispos e padres que temos hoje na Igreja Católica foi majoritariamente formada durante esses 34 anos conservadores. Então, a estratégia dos Estados Unidos é essa. É mais do que colocar forças de repressão nos nossos países, é colocar essas forças simbólicas da religião, por exemplo, como fator de alienação e aglutinação conservadora dos setores populares. É uma estratégia muito inteligente e que eles têm adotado com muita eficiência, sobretudo porque contam com muitos recursos financeiros. São capazes de comprar grandes cadeias de rádio, televisão, etc. Então, realmente, eles têm muita bala na agulha, como se diz aqui, né? Muito poder. Mas há também setores da própria Igreja Católica que também embarca nessa, né? Os ultraconservadores e tudo. Há setores da Igreja Católica que são fundamentalistas, sem dúvida nenhuma, né? Isso, a Igreja Católica tem segmentos, sabe, muito distintos. Você tem o que eu acho até positivo, porque mostra que estamos criando dentro da Igreja Católica uma democracia. Ou seja, são pessoas de direita, pessoas de esquerda, como eu sou, e com isso não há, pelo menos não há repressão, não há exclusão, e a gente convive dentro da mesma instituição. E essa luta interna, ela é saudável, eu considero muito saudável. Henrique? Mas o que para mim é espantoso ainda é que, com a fome e o aumento das desigualdades que está a acontecer no Brasil, não haja movimentos sociais de tal modo amplos que façam pressão para que Bolsonaro seja posto na rua e para que aqueles que apoiam Bolsonaro, afinal de contas, percebam que têm opositores à altura. Por que é que isso acontece? Henrique, sim. A questão é que o Bolsonaro montou um esquema de poder muito forte. Ele tem um controle da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, é um bolsonarista absolutamente convicto, que sentou em cima de 104 pedidos de impeachment. Infelizmente, a Constituição brasileira dá aos presidentes das casas congressuais, Senado e Câmara dos Deputados, muito poder. E o Arthur Lira, para que o impeachment seja encaminhado ao conjunto dos deputados, ele precisa ser liberado pelo presidente da Câmara, e ele não libera. Então, o que nós temos hoje no Brasil, como único setor da República progressista, vamos dizer assim, entre aspas, é o Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Se o Bolsonaro tivesse o controle do Supremo Tribunal Federal, certamente ele seria um novo Hitler, guardadas as proporções. Mas, felizmente, ele não tem isso. Então, isso provoca um embate permanente. Por outro lado, não dá para comparar o Brasil com Portugal. Você precisa levar em conta que a população brasileira é de baixíssima escolaridade.
nós temos um índice muito, muito grande de analfabetos funcionais, de pessoas numa extrema pobreza, dependendo inteiramente da palavra da autoridade, não só autoridade religiosa, mas da autoridade política, seja ela quem for, e confiando estritamente nelas. Então, todo esse processo também de ignorância de uma parcela significativa do nosso povo facilita essa dominação. A gente procura realmente fazer um trabalho. Agora, eu reconheço que uma das falhas durante os 13 anos que nós estivemos no governo, com Lula e Dilma, não fizemos um trabalho essencial, que é de educação política do povo brasileiro. Muitos direitos foram concedidos ou conquistados, se você quiser, mas erramos ao não fazer um trabalho intensivo de educação política. Por isso que as pessoas interpretaram o Fome Zero e o Bolsa Família como dádivas de consumo e não como uma exigência de protagonismo social e político. E ainda tinha aquela fala que, bom, se eu conquistei minha casa, se eu conquistei isso, se eu não estou mais com fome, é mérito meu, porque eu tive fé, ou porque eu tive isso, porque eu tive aquilo, tive... Não é? E não atribuíram a programas de governo. Se eu conseguir, consegui sozinho. Exatamente. Quando eu não consigo, a culpa é do governo, mas se eu conseguir, consegui sozinho. É mérito meu. Não é? Entrou também essa coisa da meritocracia aí, não é? Teve seu papel também. Mas é possível que a gente consiga reverter esses danos do fundamentalismo e o governo, sendo agora bastante otimista, pragmática, a gente conseguindo reverter esse quadro, porque não há como ele... Eu penso que ele não fica na próxima eleição. Eu torço para isso. Todas as pesquisas indicam que Lula será eleito presidente do Brasil no próximo ano. Todas as pesquisas indicam isso. Eu espero que aconteça. Mas eu diria mais. Mas o que ele pode fazer? O que está no alcance do PT, de um governo petista, de um governo de esquerda, para reverter esse quadro tão danoso para o Brasil? Não, os recursos são muito grandes e acessíveis. Se o Lula realmente for eleito, eu tenho absoluta segurança de que ele vai reimplementar as políticas sociais como ele fez durante os 2 mandatos dele. A questão é saber se realmente vai haver uma terceira via. Eu acredito que há muita dificuldade de um terceiro candidato que possa ameaçar Bolsonaro e Lula. Essa polarização ela vai permanecer durante todo o ano de 2022 e resultar numa disputa eleitoral acirrada, mas acirrada a favor do presidente Lula, como as pesquisas mostram. Ele está muito acima e o desgaste de Bolsonaro é a cada dia. Essa viagem que ele fez agora à Itália é uma viagem vergonhosa, né? Muitos bolsonaristas, inclusive, se envergonhando da atitude dele e da maneira como ele foi tratado como absolutamente uma pessoa abjeta, né? Quando ele pisa nos pés da Angela Merkel e ela diz, né, só podia ser você, isso mostra, sabe, que tipo de visão os líderes europeus têm de uma figura como Bolsonaro, uma figura execrável. Então, eu creio que nós vamos ter realmente a possibilidade de reeleger o presidente Lula. Mas há algo de importante que é preciso reeleger o presidente Lula, mas houve erros que ele e o seu governo cometeram. E, nomeadamente, esses que falou, a transformação do PT numa máquina partidária e não num partido de bases, num partido ligado ao povo, particularmente ao povo que precisa de apoio, que precisa da cesta básica, que precisa do apoio à família, precisamente. Esse apoio que os neopentecostais frequentemente dão, que precisa não só de comer, mas também de afetos e de o mínimo de saber, o mínimo de educação. E isso
para isso tudo é necessário também um corte muito grande com muitos interesses. O Brasil precisa muito de se desenvolver. Eu estive no Brasil há uns anos e notei algo de dramático para o Brasil. O Brasil, por exemplo, o meio de transporte no Brasil é apenas o avião. Não tem a ferrovia, não tem trens, que hoje, em todo o mundo, a Europa está cheia de trens de alta velocidade, a China, que se está a desenvolver extraordinariamente, está cheia de trens de alta velocidade. O Brasil, que é autenticamente um continente, não tem isso, não tem rodovias decentes. E a verdade é que Lula esteve muitos anos no poder e não conseguiu enfrentar esse lobby da aviação comercial. O lobby financeiro, da banca, e nós percebemos aqui em Portugal, percebemos perfeitamente, através de contactos que temos, que os bancos no Brasil são instrumentos de extorsão, não é sequer de enriquecimento mais ou menos excessivo e mais ou menos ilegítimo, são instrumentos de extorsão da riqueza da sociedade, em vez de apoiarem a riqueza da sociedade. Será que um novo governo de Lula terá a capacidade de enfrentar esses interesses e voltar às comunidades de base, construir as infraestruturas que o Brasil precisa de serem construídas, limitar os poderes da banca, nomeadamente através da intervenção do Estado? Olha, Henrique, você fez uma boa análise. Eu fiz um balanço dos 13 anos de governo do PT em 2 livros, Mosca Azul e Calendário do Poder. Volto a indicar aí a minha livraria virtual, que é Frei Beto, tudo junto, beto com 2 t's.org. Aí as pessoas se interessarem podem receber esse livro pelos correios. Nós vamos colocar em rodapé. Exatamente. A questão toda é que nós cometemos essa falha. De 13 anos, não fizemos nenhuma reforma estrutural, como você bem disse. Ou seja, o Brasil é um país de dimensões continentais que nunca fez reforma agrária. Eu até costumo dizer que fez uma única, quando os portugueses o dividiram em capitanias hereditárias, no início da colonização. E hoje o modelito português continua prevalecendo. Somos um país que não tem reforma tributária. As reformas que foram efetivadas durante o governo Temer e agora no Bolsonaro são todas contrárias à maioria do povo brasileiro, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e, como você bem apontou, favoráveis ao lobby dos bancos, que são extremamente poderosos. Os banqueiros brasileiros são imensamente mais ricos que os banqueiros europeus. E um detalhe curioso, a Lava Jato apurou várias transferências de enormes quantidades de fortunas do Brasil para o exterior, mas nunca incriminou nenhum banco. E a gente fica se perguntando como esse dinheiro todo saiu do país. A nado, na mala, evidente que saiu por via bancária, mas nunca um banco. Os bancos aqui, eles gozam de total imunidade e impunidade. É impressionante o poder que eles têm, a ponto de eles terem conseguido, no governo Bolsonaro, a autonomia do Banco Central. Ou seja, é um absurdo pensar que um banco central esteja submetido aos interesses dos banqueiros e não aos interesses da República. O presidente da República perdeu a sua autoridade sobre o Banco Central. Então, é uma situação de desmonte do país. O Brasil está em frangalhos. Nós estamos vivendo uma época absolutamente de desmonte do Estado brasileiro. Agora, vamos ter que lutar e nos empenhar muito. Espero que o Lula, ele tem consciência disso, realmente possa trabalhar para resgatar e operar reformas profundas. Não é possível um país como o nosso ter tanta gente sem terra e
tão pouca gente com muitas terras e com toda uma lavoura, toda uma agropecuária voltada para a exportação e não para o mercado interno. Nós alimentamos muito mais a população da China do que a população brasileira. Então, tudo isso são erros crassos que têm que ser drasticamente corrigidos, é a minha esperança. E fora as políticas desastrosas, liberação de agrotóxicos, queimadas, derrubada de florestas, isso tudo com impactos importantes no clima, não só do Brasil, como mundial. Não é? Exatamente. A gente sabe muito bem que não tem como. Você impacta um determinado bioma e isso vai repercutir em todo o mundo, não há como. E aquilo que foi perdido, algumas coisas são irreversíveis. Então, agora, em pleno esse vexame que ele passou lá na Itália, né, que foi expor o Brasil e tudo, a gente fica perguntando... Ele já tinha sofrido um vexame em Nova Iorque. Sim, foi obrigado exatamente. a comer na rua. Um presidente obrigado a comer na rua. Mas isso tudo... Ô, Henrique, as pessoas que votam nele acham que ele é um homem simples. Isso é traduzido para eles como um homem do povo, um homem simples, então ele deve estar certo. Entende? Isso que me preocupa com a leitura que as pessoas fazem dele. Ele vai lá, estraga tudo, faz tudo para nós. Nós somos críticos, nós olhamos com um olhar crítico. Mas o fanático bolsonarista não vê isso como um problema, ao contrário, é marketing para ele, não é um problema. Agora, com tudo isso, será que as pessoas vão perceber? Houve danos ao meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento agora decisivo. Talvez a gente chegue num ponto sem volta, em termos de clima, em termos de ameaça ao próprio ser humano. Há alguma coisa que a igreja progressista e que os governos progressistas possam, de alguma maneira, fazer alguma coisa que nós, progressistas, mesmo não estando no governo, possamos ajudar? Há algo que se possa fazer? Olha, o Papa Francisco deu uma contribuição inestimável com a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas. O Edgar Morin, que não tem nada de religioso, declarou que, na história da ecologia, não há nenhum documento tão importante quanto a Laudato Si, e que o Papa, inclusive, se recusa a chamá-lo de encíclica verde. Ele diz, é uma encíclica socioambiental, porque ele analisa muito em detalhes, como a devastação ambiental atinge preferencialmente os mais pobres. Então, eu creio que o Papa Francisco deu uma contribuição inestimável. Agora, você tocou num ponto importante. A esquerda, os setores progressistas, chegaram tarde no tema da proteção ambiental. Eu me lembro do Chico Mendes, que foi o pioneiro, que era um homem de esquerda, sendo recebido com preconceito nos setores de esquerda. E nós precisamos resgatar esse patrimônio. Isso é uma bandeira nossa. Sem isso, realmente, não é possível, até porque o tema da proteção ambiental ele não faz distinção de classe. Ele atinge, mobiliza desde crianças até as pessoas muito idosas. Então, é muito importante voltar a essa questão. Agora, vamos imaginar que a gente consiga ter o PT de volta, que a gente consiga fazer... o PT vai ter que fazer alianças, não é? Vai ter que voltar a fazer conciliações e tudo mais. As pessoas aqui que eu tenho visto em Portugal criticam muito isso. Com quem o PT se associa para conseguir governar? Há alguma outra forma? Não, eu creio que o PT vai ter que, sim, fazer alianças com os partidos progressistas, né? Espero que não faça concessões. Eu sempre bati nessa tecla. A esquerda ela se move por princípios, a direita se move por interesses. Uhum. E nós não podemos abrir mão dos nossos princípios ao fazer alianças, mas elas são necessárias. O importante é não comprometer os princípios e não ceder aos interesses. Certo.
Nós estamos chegando ao final, mas eu não queria passar sem falar da sua experiência na prisão, com o trabalho de recuperação, de contato com os presos, que eu achei fantástico, porque as pessoas têm essa fala horrível que bandido bom é bandido morto, essa coisa que estão lá, tem mais é que morrer. No caso daquele rapaz que foi pego em Goiás, né? O matador de aluguel lá que foi morto, eu me lembro de gente fina, elegante, sincera, dizendo: antes ele do que eu, é bandido mesmo, tem mais que morrer e tudo mais. E ainda agora, desculpa, ainda agora foram 25 cangaceiros mortos, assim, sabe? Não sobrou um para auxiliar a justiça a dizer quem eram os mandantes. Foram todos assassinados. Pois, agora, o Frei Beto passou uma experiência interessante que eu gostaria que contasse para nós, o terrorista Frei Beto, sobre a sua experiência na prisão e o que fez e o resultado que obteve. De fato, eu fiquei 4 anos preso durante a ditadura militar, isso está narrado nos meus livros, Cartas da Prisão, Batismo de Sangue e Diário de Fernando, são 3 livros sobre esse período de prisão, sendo que dos 4 anos eu fiquei 2 anos misturado com os presos comuns. Então, eu aprendi muito com eles e constatei o seguinte... Medo? Não, teve medo nessa mistura? No início, eu tive muito medo, mas logo eu descobri algo que me surpreendeu totalmente. Eles tinham mais medo de mim do que eu deles. Por quê? Por causa da fama de terrorista. A própria direção da penitenciária incutiu na cabeça deles: não se aproxime do terrorista, para ver se a gente não ficava amigo. Ficamos muito amigos. Então, eles tinham mais... Eu era tratado como um Al Capone, como se eu, sabe, alguns chegavam para mim: olha, Frei Beto, eu estou para sair da prisão, não quero mais assaltar pé de chinelo na esquina, eu quero partir para uma pesada, metralhadora, assalto a banco, sequestro de diplomata, e queria que você me turmasse com a sua turma lá fora. E quando eu dizia: bem, mas eu nunca peguei em arma, não é isso, isso aí é fantasia. Não, eu sei que você não confia em mim, mas eu vou provar que você pode confiar. Então, foi esse processo. E isso permitiu que eu, com outros 2 frades e mais 3 políticos que fomos misturados a 400 comuns, fizéssemos um trabalho pedagógico importante com eles através de oficinas de arte, através de cursos bíblicos e através de teatro. E isso me fez perceber que, se eu tivesse a mesma origem e formação ou deformação deles, eu seria igualmente bandido, e você também, e o Henrique também. Não há exceção. Por quê? Porque são crianças que vieram da extrema pobreza, cujos pais viviam um conflito permanente, com muita violência doméstica, e, sabe, isso incutiu neles, e sem nenhum tipo de educação escolar, incutiu neles uma revolta ontológica, intrínseca. Então, realmente, a recuperação é possível, mas não nas penitenciárias brasileiras, porque elas são a escola do crime. Elas foram feitas para serem reprodutoras do crime. A gente até diz que as delegacias são a escola primária do crime, as casas de correção, escola secundária, e as penitenciárias universitárias, infelizmente. Mas foi uma experiência muito rica que está retratada nesses meus 3 livros, principalmente no Diário de Fernando e Cartas da Prisão. Henrique, gostaria de fazer a última pergunta? Isso leva-nos a acreditar que é possível a educação, é possível a formação, é possível a transformação de seres sofridos, violentos, em seres humanos dignos e capazes de ser solidários e de amar. Claro, porque nós, com esse trabalho, tríplice trabalho que eu descrevi, nós recuperamos vários presos. Depois eu os encontrei fora da prisão. Agora, devo dizer algo terrível. Alguns deles ameaçados permanentemente pela polícia de voltarem ao crime para pagarem à polícia um pedágio
de continuarem livres sem serem incomodados. Isso é terrível. Quer dizer, presos que diziam, arrumei um emprego, mas eu saía do emprego, a polícia me parava na rua e dizia, qualquer problema que tiver na área, nós vamos te apontar, te acusar, porque com a sua ficha que você tem de crimes, ninguém vai duvidar da sua responsabilidade, a menos que você nos pague tanto por mês. E um deles me disse, eu tinha que pagar metade do salário que eu ganhava no emprego para não ser incomodado pela polícia. Então, a corrupção policial ela é terrível aqui no Brasil, e principalmente isso que você apontou. O Brasil, há muitos anos, há muitas décadas, adotou a pena de morte de fato. Matar é, entre aspas, um direito dos policiais brasileiros com total impunidade. A justiça jamais apura isso. Dá sempre razão às polícias. É o auto de resistência, né? Tem até o kit Exatamente. de auto de resistência, né? É como as balas perdidas, né? Sim. São sempre perdidas, quando a gente sabe que vem da arma da polícia. E é possível construir um Brasil em que, em vez de armar o próximo, se ame o próximo? Eu tenho muita esperança, sabe? O lema do Bolsonaro é Brasil, né, pátria amada, Brasil, não, pátria armada, na verdade. Eu tenho muita esperança no nosso povo e acredito que a gente vai poder dar a volta por cima. Então, terminamos com essa sua manifestação de esperança. Tá bom. Agradeço-lhe profundamente, eu que agradeço de todo o coração, ter aceito esta entrevista para esta rádio, que pretende ser também uma voz que contribua para a transformação deste mundo num mundo melhor, num mundo de homens com dignidade, com direitos, com deveres também para com os homens. Os direitos são inscindíveis dos deveres e que todos nós tenhamos o sentimento de que temos o dever de ser solidários com o próximo e não apenas de olharmos para nós mesmos. Muito obrigado por esta Muito obrigado grande a vocês pela oportunidade e vamos prosseguir com a nossa esperança e guardando o pessimismo para dias melhores.